Oi pessoal, bom dia. Aqui é Danilo Braque, da Braque Law, escritórios em Framingham, em Lowell, em Orlando, Rio de Janeiro, por aí afora. Passando aqui, sexta-feira, né? Faz algum tempo que a gente não faz uma live aí, escapamos umas 2 semanas, eu estava viajando, estava em cortes, lidando com um monte de situações e casos, mas hoje nós temos muita coisa. Né? Vou falar bonitinho, entendeu? Porque senão depois o pessoal fica bravo aí comigo que eu tô falando português meio quebrado. Mas é isso que dá, né? Casar com mineira, a gente começa a comer as sílabas. Começa comendo algumas letras e depois começa a comer as sílabas inteiras. Entendeu? Casado com mineira, trabalhando com mineira. Então, dá nisso, né? Vocês sabem que eu já sei fazer até pão de queijo, né? Só para vocês saberem, tá? Até pão de queijo eu já sei fazer. Então, bom dia a todos. Agora eu vou pedir pão de queijo na consulta. Pronto, agora vai pedir pão de queijo na consulta. Pois é, eu já fiz até pão de queijo, só que não gostei muito daquele negócio de ter que passar a massa quando ela tá queimando, né? Quente pra caramba. Mas em todo caso, já sei fazer pão de queijo. Mas não me atrevo também a fazer mais pão de queijo, já fiz uma vez, mas não me atrevo porque a minha esposa é mineira e sabe fazer um pão de queijo que é uma loucura. Então, bom dia a todos, bom dia o pessoal do TikTok, bom dia o pessoal aqui do Instagram, todo mundo que está entrando aqui e está participando com a gente. Muito legal ver vocês depois de tanto tempo, né? Aqui estou vendo a Ana Carolina, Odair, palmeirense, pois é, Odair, não deu certo para nós, né? Ficou nessa, olha que coisa maluca. O Flamengo deu um banho no Chelsea, depois o Chelsea tirou o Palmeiras, depois o Chelsea tirou o Fluminense, mas aí tem aquele negócio todo da roda viva, né? De que o Botafogo tirou o PSG, e aí tem aquela coisa toda. Futebol é uma coisa muito maluca, né? Esse PSG realmente resolveu apertar o acelerador aí. Mas vamos lá, pessoal. Hoje é dia de falar sobre imigração. Certo? A gente tem um monte de assuntos e vamos estar respondendo algumas perguntas para vocês, tá? Agora eu não sei se eu olho aqui embaixo nessa câmera ou olho nessa câmera aqui. Anyways, beleza. Vai o mesmo sorteando, vídeo. vai sorteando. Vou indo de cima para baixo, igual o jogo de tênis. Ah, não, o jogo de tênis é por lado, né? O jogo de tênis é por lado. Não, beleza. Mas tá de boa. Bom dia a todo mundo. Bom dia a todo mundo. Pô, pelo amor de Deus, olha aí. Pô, caiu primeiro, vocês pegaram o Botafogo nas oitavas, nós pegamos o Bayern de Munique. Eu acho que não tem nem comparação, né? Só na cabeça de vocês lá no Allianz Parque, vocês pensam que dá para comparar Botafogo com o Bayern de Munique, né? Pô, Daí tocando na ferida essa hora, não, tá de brincadeira comigo, né? Olha para quem vocês caíram. Aí foi só pegar o Chelsea, que o Flamengo meteu 3-1 e um banho de bola, era para ter sido mais. E aí vocês caíram. Então, sinceramente, vamos voltar para a realidade de que o futebol brasileiro, apesar de ser competitivo, ainda está um nívelzinho abaixo. A gente precisa um pouquinho mais para aprender. Falou? Beleza. O Botafogo ganhou do campeão. Pô, teve uma jogada de contra-ataque que os caras não estavam prestando atenção, fez um gol e colocou 12 lá na defesa. E ainda por cima, o PSG entrou só com 5 titulares naquele jogo do Botafogo, né? 5. Eles entraram com 5 titulares, entendeu? O Chelsea entrou com todos os titulares contra o Flamengo, entendeu? Inclusive contra o seu time do Palmeiras, o Chelsea não tinha 3 titulares, né? Então, só para deixar marcado aqui. Mas tá bom, beleza, vamos lá, pessoal. O dia de imigração. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um memorando que saiu super interessante, ok? Que reafirma algo que eu já falei aqui através dos meses, sobre detenção de pais de menores, né? Quando uma mãe, principalmente eles falam muito sobre mãe. Uma mãe é abordada pelo ICE ou detida pelo ICE e tem filho menor de idade, ok? Vamos falar sobre as fraudes dos EB2 e EB3. Vamos falar sobre fraudes dos vistos T e U. Vocês sabem que eu fiz um vídeo sobre isso, mas nós vamos falar de novo um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre advogados que não têm comparecidos em corte, e aí os atravessadores que se fazem de advogados. Caiu meu negócio aqui, Cris, pega aqui para mim, peraí, caiu o negócio aqui, entendeu?
Beleza. Os advogados que não comparecem em corte depois de ser contratados, isso tem acontecido demais, além de atravessadores que deixam a pessoa acreditar que eles são advogados, e chega na hora da corte, não, a pessoa era para estar aí, mas não está aí, e aí a pessoa tá no sal, né? E nós vamos falar também sobre pessoas dedurando imigrantes. Mas primeiro eu vou colocar aqui para vocês o telefone da Braclaw, né? Porque senão depois eu apanho que eu não coloquei o telefone da Braclaw. Eu sou muito esquecido, pessoal. As coisas funcionam na minha cabeça e às vezes não transferem para o corpo, certo? Isso é a idade, né? É por isso que eu não jogo mais futebol, tá? Porque na cabeça funciona. Na cabeça eu sou melhor que Neymar. Mas no corpo hoje eu acho que eu já jogo, pô, eu não conseguiria jogar nem contra o... Quem é o cara que já morreu? Entendeu? Nem contra espírito de jogador do passado. Mas, anyways, bom dia, pessoal. Então a gente vai estar falando sobre esses negócios todos. E vamos estar falando também, a última coisa eu vou colar aqui agora, que eu coloquei o telefone aí para vocês. Eu vou colocar aqui agora o fato que tem muita gente dedurando imigrantes, pessoal. Então, fique de olho. Tem muita gente dedurando e eu agora já recebi informações até de um caso que a comunidade ficou sabendo, onde pessoas deduraram brasileiros, certo? Então, vamos começar a falar com isso, né? Cris, tá tudo bem com você aí? Tudo Tomar bem. Um cafezinho aqui, uma gasolina. Isso. Falar nisso, ficamos sabendo hoje que o preço do café aqui vai subir? Vamos conversar. E agora? Não, agora tocou numa pérola, Eu acho que não, porque na realidade os Estados Unidos importam pouco café do Brasil. Mexer no café não se brinca, né? Os Estados Unidos importam pouco café do Brasil. Os Estados Unidos produzem um pouco de café. Tem muita produção de café, na realidade, aqui nos Estados Unidos. Obviamente não chega nem perto de encontrar com a demanda, mas os Estados Unidos importa muito café da Colômbia, café da Bolívia, importam muito café da Costa Rica, importam café da Arábia e de outros países. Então, apesar do Brasil, a sua maior porcentagem de exportação de café ser para os Estados Unidos, os Estados Unidos, o Brasil é uma porcentagem pequenininha da sua importação. Uau! Então, é um mercado ao avesso. Aliás, falando sobre esse negócio de tarifas aí, pessoal, olha como é que é o negócio. Os Estados Unidos, né, essa situação toda aí, nós não vamos entrar nessa política toda, né, porque nós não estamos aqui para conversar política, mas para você saber, o Trump anunciou que a partir, acho que de 1º de agosto, acho que é, né? De agosto. Acho que é 1º de agosto, vai colocar uma tarifa, uma cota, né, de 50% de impostos em cima de tudo quanto é produto que vier do Brasil, certo? Aí o governo brasileiro, inteligente como aquele pessoal né? Pessoal muito inteligente, né? Economistas de primeira, né? Nós temos lá secretário de Economia, ministro de Economia, que não fez economia, né? Que não cursou economia. Mas beleza. Aí, muito inteligentes, eles vão e largam uma carta refutando e dizendo que o Brasil irá implementar medidas recíprocas às dos Estados Unidos. Bom, o que é o princípio da reciprocidade? O princípio da reciprocidade é o que você faz, eu faço de volta igual, certo? Né? Então, se eu colocar 10%, você coloca 10%, se eu colocar 50%, você coloca 50%. Só que o Brasil anunciar que vai ter tarifas, vai implementar tarifas recíprocas às dos Estados Unidos, se tornou uma piada, por quê? Porque o Brasil já tem tarifas de, às vezes, até mais do que 100% em produtos vindos dos Estados Unidos. Então, para poder haver reciprocidade, né, nas tarifas entre Estados Unidos e Brasil, o Brasil tem que baixar suas tarifas. Então, tipo assim, é um negócio meio absurdo, entendeu? Se o Brasil vai aumentar as suas tarifas em 50%, aí sim é que vai se tornar um absurdo, né? Já é um absurdo, vai se tornar pior ainda.
Agora, se o Brasil fala, nós vamos fazer tarifas recíprocas às dos Estados Unidos, o Brasil vai ter que baixar suas tarifas, porque o Brasil tem tarifas enormes em cima dos Estados Unidos. Ok? Na realidade, eu ouvi até uma pessoa, um econômico, falando que num cálculo inicial, o Brasil, para poder equivaler as suas tarifas com tarifas dos Estados Unidos, após o aumento das tarifas dos Estados Unidos em 50% dos produtos brasileiros, após esse aumento, o Brasil ainda teria que baixar as suas tarifas, em média, 13%. Então, coisa de maluco, mas, pelo amor de Deus, não mexe no meu café, não. Não mexe no café, não. Mexe em tudo, ovo, beleza, mas vamos ser bem sinceros, picanha e café, mexe não. Não estou preocupado com a picanha também, porque acontece que a gente sabe que o mercado alternativo para uma boa picanha vinda da América do Sul é a Argentina, né? Meu irmão, inclusive, o Fábio Brack, Dr. Fábio Brack, lá na Flórida, eu tive com ele, e ele estava me falando que ele gosta muito de comprar picanha argentina. Eu ainda prefiro a picanha brasileira, desde que não seja dos Irmãos Batista, lá da Friboi, que é cheia de porcaria, né? Que até bicho podre eles pegam e refazem, mas foi o que o vídeo mostrou, né? Mas eu prefiro a minha picanha de boa do Brasil, mas se não der, a gente compra da Argentina, não tem problema. Vamos lá, pessoal, detenção de paz, ok? Então estamos esquentando, o pessoal está chegando aqui, legal, muito obrigado por estar com a gente, ok? Vamos lá, detenção de paz. Já fazem alguns meses, pessoal, que eu faço vídeos e eu falo, né? O pessoal sempre pergunta, o que acontece o que acontece com os meus filhos se eu for deportado, se eu for preso pela imigração, certo? Bom, eu sempre falei que é um direcionamento de procedimento do ICE de fazerem de tudo, primeiro, para evitarem a separação, se possível, e segundo, para que crianças onde os pais são presos, essas crianças sejam colocadas na custódia temporária, ou pelo menos no cuidado temporário de terceiros, de preferência recomendados pelos pais, ok? Porque muita gente tem medo, fala assim, ai meu Deus do céu, vão tomar meus filhos, isso é papo furado, tá? Isso é papo furado, pode escrever aí, inclusive depois pode fazer um corte nisso aí, ok? É mentira que se você for colocado em deportação, você perde os seus filhos. Isso não é verdade. Pais não perdem os seus filhos porque são colocados em deportação ou deportados. Nenhum pai perde o seu filho. Não, você pode perder o seu filho se você abusa do seu filho. Você pode perder seu filho se você negligencia criminalmente o seu filho ou alguma coisa assim. Aí você pode perder o seu filho, mas aí não é por causa de imigração, é por causa de ações criminais, ações abusivas, ações que são detrimentes ao bem-estar da criança, certo? Do menor de idade. Não tem nada a ver com imigração, certo? O que acontece, já aconteceu, né, uma outra vez, entendeu? É de repente o ICE ir prender pais, chegam lá e constatam que haviam situações abusivas ou criminalmente negligentes dos pais, certo? Consequentemente, eles removem a custódia dos pais. E aí, mas isso não é nem o ICE que procede nisso. Isso é passado para o Departamento de Famílias do Estado, onde estão essas crianças, e aí o Departamento de Famílias vai seguir o seu procedimento normal, que acontece o tempo todo em relação a pais que abusam, negligenciam ou até abandonam os seus filhos, ok? Isso eu posso falar para vocês de cadeira, né? De tipo assim, cadeira registrada, como é que é? Cadeira numerada, certo? Eu posso falar de cadeira numerada para vocês, porque acontece que, inclusive, a minha esposa, ela é uma especialista nessa área, que trabalha há quase 10 anos para o estado de Massachusetts em relação à proteção de crianças, né? Já trabalhou na área de emoção, agora trabalha na área de adoções e tudo mais. Então, ela está envolvida com isso aí, estudou para isso, fez mestrado para isso, entendeu? Ela está envolvida com essas situações e tem autoconhecimento e passa muito desse conhecimento para mim em relação a remoção de crianças dos pais.
né? E a remoção de crianças dos pais, assim como a reunificação de crianças com os pais ou adoção, elas não têm nada a ver com imigração. Absolutamente nada. Entendeu? Quer dizer, um pai ou uma mãe, eles podem perder a custódia de suas crianças por abuso, ou negligência, ou abandono, simplesmente porque isso está acontecendo com essas crianças dentro do estado de Massachusetts, por exemplo, o DCF é de Massachusetts, mas todos os estados têm isso aí, entendeu? E podem perder essas crianças sendo legais ou ilegais, sendo cidadão americano ou não. Do mesmo jeito que podem recuperar essas crianças após ser removido, o Estado sempre dá oportunidades e ajuda com programas e tudo mais para que essas pessoas possam se reabilitar, às vezes é por causa de um vício de droga, alguma situação na casa, o que seja, entendeu? Possam se reabilitar e possa haver uma reunificação. O interesse do Estado sempre é reunificar os pais com as crianças. Em caso de um pai ou uma mãe que é detido, o que acontece? Sempre foi parte do trabalho do ICE, principalmente quando estão detendo mulheres, né? Sempre foi parte do trabalho do ICE tentar identificar se tem crianças menores que dependem dessa pessoa. E aí, se tem crianças menores, durante aquela abordagem e todo o processamento para prenderem esses pais, o que fazer com essas crianças? Se tem uma pessoa, um terceiro ou um familiar, que essas crianças possam então ser colocadas aos cuidados desse indicado, vamos dizer assim, ok? Inclusive, eu comentei sobre isso, e eu acho que talvez tenha passado meio despercebido, mas quando houve aquele furor todo lá nas ruas de Worcester, né, quando o ICE foi e prendeu um pai de família, no outro dia voltou para prender a mãe de família, o ICE ficou lá, naquele local, por mais de 1 hora. Foi isso que possibilitou, inclusive, que uma vereadora fosse até o local, tentasse interferir com as ações. Foi isso que possibilitou que houvesse um ajuntamento de moradores da região e gente de outros lugares viessem. E foi isso que propiciou que o próprio ICE chamasse a polícia de Worcester para ajudar eles. Por quê? Porque eles estavam lá para prender uma mãe de família. Só que quando eles chegaram lá, eles determinaram que essa mulher ela tinha menores de idade em casa. Então, eles inquiriram dela, né, sobre a possibilidade de ter um vizinho ou ter um familiar que poderia ficar com essas crianças, e ela declarou, a gente sabe hoje a história, né, de que ela declarou que ela tinha uma filha de 21 anos de idade, entendeu, que ela podia ligar. Então ela ligou para essa filha de 21 anos de idade, e essa filha de 21 anos de idade, que inclusive é a mãe do bebezinho que aparece na cena, né, que causou todo o problema, não causou, mas resultou em todo o problema, né? Essa moça de 21 anos de idade, então, eles esperaram quase 1 hora para ela chegar. Não se sabe onde ela estava, vive, transporte, qualquer situação, mas eles esperaram 1 hora para ela chegar. O ICE estava lá. Eles não levaram essa mulher detida, eles esperaram chegar essa moça de 21 anos de idade para ficar com essas 2 crianças menores de idade. Ok? Isso é operação normal do ICE. Então, o que aconteceu? O ICE lançou ontem ou antes de ontem, né? Um memorando, ok? Atualizado, reafirmando esses procedimentos, reafirmando a necessidade de, no primeiro contato, o ICE já identificar se tem menores de idade que são dependentes dessa pessoa sendo detida. Primeiro ponto. Segundo ponto, se há necessidade de deter essa pessoa, né, ou colocar sob guarda. Outra coisa, determinar se tem uma outra pessoa, um familiar ou uma pessoa de confiança que esse pai ou essa mãe que está sendo detida possa recomendar para ficar temporariamente com a custódia, a guarda, o cuidado dessas crianças, certo? Então, isso, na realidade, eles esclareceram algo que já existia já há mais de 30 anos, mas que todos os governos acabam vindo e reenfatizando. Então, isso é uma notícia muito boa para os pais, né? Porque reafirma que nada em relação a essa situação mudou
nas operações duais, né? Vai trazer um pouquinho de tranquilidade para nós pais. Não, caso alguém é detido e tem criança menor e deixa a criança menor, não, vou deixar com meu vizinho, que seja, papapá, entendeu? Aí existem trâmites legais depois, né, para você poder, se você não for solto e você for deportado dos Estados Unidos, existem trâmites legais que você pode percorrer para essas crianças serem reunificadas com você, mesmo após você ser deportado, certo? Recentemente, inclusive, uma colega da minha esposa viajou com crianças na Romênia, né? Viajou para levar essas crianças na Romênia para reunificar com a família lá. Né, acompanhou essas crianças na Romênia. Teve uma outra situação que uma colega da minha esposa viajou ao Brasil justamente para reunificar duas crianças com a família do Brasil. Minha esposa quase teve que ir, na última hora ela conseguiu que uma outra pessoa fosse, e é acompanhado, é tudo feito pelo Estado, é tudo feito legalmente, né? Então, só para você saber, a primeira coisa que eu queria era realmente colocar um pouquinho de paz no coração de vocês, pais, que se por acaso acontece de você ser detido, ok? Você não deve perder seus filhos porque está sendo deportado ou por causa de uma situação imigratória. Você pode perder seus filhos por causa de uma situação criminal, situação de negligência extrema ou situação de abuso, tá bom? Beleza? Vamos lá. Fraude dos EB2 e EB3. Pessoal, tem falado sobre isso muito demais e cada dia aparece mais. Existem firmas por aí, existem pessoas por aí que estão vendendo EB2NW, estão vendendo EB3, ok? Pessoal, escreve para você não esquecer. Se você não está dentro do status legal nos Estados Unidos, ok? Se você está ilegal nos Estados Unidos, você não pode fazer EB2NW, você não pode fazer EB3. Ok? Não tem como. Se você está fora de status, não tem como fazer EB2, EB3. Ok? E esquece. Se alguém está te vendendo algo diferente, eles estão mentindo para você, eles estão vendendo gato por lebre, eles estão tomando o seu dinheiro, eles estão defraudando você. E você vai acabar em processo de deportação por causa disso. Essa semana eu peguei um processo de um casal que está em deportação porque eles, algum tempo atrás, caíram nessa fraude de uma empresa que começa com L e termina com Y, ok? E essa empresa vendeu para eles que eles podiam fazer o EB2NW, mesmo estando fora de status. Pagaram aí milhares e milhares de dólares, é um absurdo, ok? E adivinha o que? O processo foi negado, como a gente já sabia que ia ser negado, e agora eles estão em corte de imigração, em processo de deportação. Não tivessem feito isso, eles estariam debaixo do radar, porque foi um pessoal que entrou com visto há muitos anos atrás e nunca teve problema nenhum. Então estariam debaixo do radar, ok? Então, pessoal, muito, muito, muito cuidado, ok? Porque tem muita gente vendendo gato por lebre, beleza? Fraude dos vistos T e U, outra fraude. Falamos de fraude de vistos e green cards EB2, NW e EB3, e agora vamos falar de fraudes dos vistos T e U. Novamente, fiz um vídeo especificamente sobre isso no mês passado, entendeu? Tá no nosso canal do YouTube, eu te convido a entrar no nosso canal do YouTube e olhar os vídeos que nós fizemos no passado, explicando em detalhes todas essas coisas, mas, rapidamente, ok? Se você pagou um coiote para te trazer para os Estados Unidos, você não é vítima de tráfico humano. Você é um contratante do tráfico humano. Você contratou o traficante. Como que agora você vai ser vítima de tráfico humano? Visto T é para pessoas que são vítimas de tráfico humano. E, infelizmente, tem advogados. Tem advogados licenciados nos Estados Unidos vendendo essa fraude, mentindo para vocês. Ok? Então, isso aqui vai ser outro corte que a gente vai fazer, certo? Falando para vocês, se você contratou o coiote para te trazer, o coiote te trouxe, atravessou você nos Estados Unidos e você está aqui agora de boa, você não qualifica para o visto U, você não é vítima de tráfico, você é mandante, você é contratante do tráfico.
você contratou o seu próprio tráfego. Entendeu? Seria como eu pegar e contratar alguém para tocar fogo na minha casa e depois pedir para a seguradora me pagar. Eu não seria vítima de um incêndio. Eu seria, pelo contrário, eu seria o contratante acionista, né? Arcionista. Gostou dessa? Oh. Brincadeira, né? Essa palavra é pouco usada, mas você viu? De vez em quando, eu falo para vocês, 2 vezes por dia o relógio quebrado está certo. 2 vezes por dia, pelo menos, o neurônio ele dá uma faísca que funciona aqui, tá bom? Beleza? Pessoal, então, vistos T, se você contratou um coiote para te trazer para os Estados Unidos, você não é vítima de visto T, ok? Então, não se meta nessa de pegar e pedir visto T, porque lá no passado o coiote te trouxe. O que vai acontecer é que esse visto será negado e você será colocado em deportação, certo? Muito cuidado, tem gente se colocando em deportação, e isso depois de gastar 15, 20, 30 mil dólares com essas firmas vagabundas, sem vergonha, com esses advogados safados que pegam e fazem esse tipo de coisa. Ou porque são altamente incompetentes ou altamente desonestos, ou as duas coisas. Eu tenho nomes de advogados que fazem muito vídeo pela internet, advogados aí entendeu? Que ficam fazendo vídeos e tem milhões de seguidores, aquele papo todo, ok? E adivinha o quê? Estão tudo vendendo gato por lebre para os seus clientes. É aquela coisa, vão ganhar a sua grana e a hora que a bomba estourar, eles, por aqui com a sua grana e você fica com a batata quente na mão, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí, pessoal, ok? Outra coisa, falando sobre advogados que não comparecem em corte. Pessoal, é incrível o número de reclamações que eu tenho recebido de pessoas que contratam advogados e o advogado não comparece em corte. Ou então o advogado manda outra pessoa que nem sabe do seu caso, certo? E a pessoa chega lá, o advogado não sabe nem o que você parece, não sabe o seu caso, chega lá na hora, mete os pés pelas mãos, às vezes não fala português, porque às vezes você contratou um advogado brasileiro e agora mandaram um advogado americano, você não estava nem sendo informado, entendeu? Essas coisas têm que ser feitas de uma maneira profissional, né? Eu, aqui na Braclaw, eu sou advogado da Braclaw. Se houver uma necessidade, e eu acho que até hoje eu só uma vez, em quase 20 anos de prática, eu precisei pedir uma colega para me substituir, foi conversado com o cliente primeiro, a colega recebeu a pasta muito tempo antes, estava ciente, inclusive estava ciente de qual era a nossa estratégia para a corte, e aí me representou lá, né? Mas com autorização do cliente, conhecimento, consentimento, tudo mais. Ok? Então, muito cuidado. Outra coisa, não comparecer em corte, pelo amor de Deus, pessoal. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O Beto Moraes, nosso parceiro, né? O Beto Moraes, nosso parceiro da Rádio Manchete USA, ele já publicou sobre isso. Ele já publicou documentações, inclusive de um rapaz que pagou 4 mil dólares para um advogado entrar com um apelo de emergência para ele. Uma semana depois, o rapaz foi deportado e quando ligou do Brasil, descobriu que o advogado não tinha dado entrada e depois se recusou a devolver o dinheiro dele. Tá bom? Então, pessoal, quem quiser jogar dinheiro fora, joga fora aqui no meu lixo. Entendeu? Eu tenho um lixo aqui que você pode jogar todo o seu dinheiro fora, se você não quiser ele. Ok? Porque contratar esse bando de safados sacana, esse pessoal que é desonesto com você e não é transparente, isso é jogar dinheiro fora. Melhor então nem ir, né? A gente fala que negócio, né? Melhor só do que desacompanhado, né? Então, você tá melhor. Mal acompanhado. Você tá melhor só do que desacompanhado, entendeu? Se for para ter um desses advogados aí que não comparece, que não entra com a representação, entendeu? Que no dia da corte não comparece na corte, deixa você com a batata quente na mão, desculpe, mas aí você nem, sinceramente, nem contrata. Melhor joga o seu dinheiro fora, então, se você não quer, coloca no... Não coloca no vaso sanitário. Pode entregar para mim que eu cuido, tá bom? Tem um monte de boquinha lá em casa querendo se alimentar e meus meninos tão grandes. Meu Deus do céu, vou falar um negócio para você. Eu tinha até esquecido que teenagers comem tanto. Cara, são os poços sem fundo, fala sério, né? Essa galera, assim, parece que quando faz 13 anos de idade, eles criam um terceiro estômago espiritual, onde tudo entra e vai para aquele estômago, a gente não vê onde vai. Porque nem engorda, né? Fica tudo magrinho, mas tipo assim, o negócio já era, né? Parece desenho animado. Anyways, a galera não é mole não. Então,
Vamos lá, pessoal. Atravessadores, a minha opinião, vocês sabem sobre atravessadores. Influencers, representantes, conselheiros, notários públicos, paralegals, ok? Como é que é o outro negócio lá? Consultores internacionais, entendeu? Sinceramente, não vale o sal que come. Mentores. Não valem o sal que come, ok? Agora tem até jornalista, ou pelo menos pseudo-jornalista, né? Porque não é nem pessoa formada em jornalismo, mas pseudo-jornalistas fazendo lives e fazendo vídeos, dando consultas e dando recomendações sobre imigração. Pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. Imigração é um negócio tão complexo que eu todos os dias continuo aprendendo, e eu tenho 20 anos de estrada. Todos os dias estou aprendendo, todos os dias tem uma situação nova, todo dia a gente tem que mudar uma estratégia, todos os dias a gente tem que reformular como que a gente faz um negócio, repensar. Dentro de um processo, a gente inicia uma estratégia e muda 3, 4, 5 vezes de acordo com jurisprudências, precedentes novos, aberturas novas, possibilidades diferentes e tudo mais. Entendeu? Considerações de ganho a curto prazo, ganho a longo prazo. Ok? Então, todas essas coisas é o que um advogado competente faz. Um advogado incompetente é a mesma coisa que um influenciador, que um atravessador, que um consultor jurídico. Ok? Essas pessoas não entendem nada de bulufas, não estudam, não estão por dentro de tudo que está acontecendo ultimamente. Por exemplo, eu recebo de 5 a 10 e-mails por dia com mudanças de imigração de todos os estados dos Estados Unidos. Então, dá um caso precedente lá na Flórida, a gente recebe. Um caso na Califórnia, a gente recebe. E eu leio tudo, eu olho tudo. Claro que pode acabar um escapando aqui, whatever, mas é incrível. Pessoal, esses dias, uma semana atrás, eu estava ouvindo um programa de rádio. Foi perguntado ao vivo por um advogado se ele poderia explicar o princípio do acordo Calderon-Giménez, ok? Ele foi perguntado se ele podia explicar isso. Isso faz uma semana, 2. E ele pegou e falou ao vivo, eu não estou ciente desse caso, vou ter que pesquisar e retornar para você. Pô, pessoal, você está de brincadeira comigo, entendeu? É tipo assim, é o maior acontecimento para imigrantes casados com cidadãos americanos que aconteceu esse ano, que houve esse ano para as pessoas da Nova Inglaterra. Então, se você é advogado na Nova Inglaterra, é uma obrigação você saber disso. Obrigação. Não, tipo assim, seria igual um jogador de futebol, entendeu? Que não sabe que para poder entrar em campo ele tem que ter chuteira. Entendeu? Quer dizer, é um troço assim, absurdo. Mas foi perguntado para esse advogado aqui de Massachusetts e ele não sabia falar o que é o princípio, né? O que é esse acordo Calderon-Giménez, né? Que aconteceu em janeiro, certo? Aconteceu em janeiro 16, eu posso te dizer até a data, janeiro 16, entendeu? É um caso que já vinha de 1 ano e meio atrás, entendeu? Tipo assim, cuidado quem que você contrata, ok? Tem advogados e tem influenciadores que nem nos Estados Unidos estão. Eles estão fora dos Estados Unidos. Ok? Por isso que você não vai ter nenhum contato com eles. Então eles não estão nem aí, porque nem presos eles podem ser porque eles estão fora dos Estados Unidos. E o pessoal está pagando fortunas para esse pessoal fazer esses EB2, EB3 falsos, fazer visto T quando não qualificam, visto U quando não qualificam, contratando para representar em corte. A pessoa nem no país está. Como é que ela vai te representar em corte? Entendeu? Então, muito cuidado com esse pessoal. E por último, a última coisa que eu vou falar antes da gente começar a fazer as perguntas, porque a Cris aqui já está ficando nervosa que eu não estou respondendo perguntas, entendeu? A última coisa que eu vou falar é o seguinte, pessoal, gente dedurando imigrante, eu já falei sobre isso, eu falei lá atrás, em fevereiro, eu falei para vocês que eu tinha certeza que tinha gente dedurando, eu fiz um vídeo sobre isso alguns meses atrás, 2 meses atrás, falando que eu já sabia que tinha gente dedurando, ok? E agora, pessoal, deixa eu falar um negócio para você. Eu tenho evidência, eu recebi informação ontem que aquela senhora Zilda, que foi presa aqui em Lowell,
que era uma pessoa conhecida na comunidade. O Beto Moraes falou sobre ela no programa dele, escreveu sobre ela. Ela foi detida na loja dela, que fica literalmente do outro lado da rua da Braclaw, ok? Eu recebi informações ontem que nós já sabemos até o ICE, né, passou para certas pessoas a informação, passou para ela e ela passou a informação para essas pessoas aqui, que nós já sabemos até quem foi que dedurou, ok? E a gente ainda está para definir se era por causa de competição de business, era um problema de business, porque são pessoas de business, ou se era um problema pessoal e deduraram ela por um problema pessoal. Então, pessoal, uma recomendação que eu dou a todos os meus clientes, ok, é bico calado. Boca de siri. Sabe boca de siri? Lá no Rio Grande do Sul a gente fala muito isso, né? Boca de siri, né? Entendeu? Boca de siri sobre a sua situação imigratória. Todas as pessoas que você contar a sua situação imigratória, elas são possíveis deduradores da sua condição. Ok? Todas. Inclusive familiares. Nós temos visto familiares dedurando familiares. Ok? Tem situação de irmão dedurando irmão. Tem situação de pessoas dedurando cunhado, cunhada, ex-cunhado, ex-cunhada, ex-marido, ex-esposa. Entendeu? Tem pessoas dedurando, primo dedurando primo. Tem pessoas, competidor de um business com outro. Você tem uma firma de construção, o outro tem uma firma de construção, vocês dois tentam um projeto, você ganha o projeto, o outro vai lá e te dedura, eles vêm e prendem você, prendem o pessoal da sua firma, a sua firma agora não consegue executar o contrato, e aí o outro, que era a segunda opção, ele pega o seu contrato, tá bom? Infelizmente, é essa situação que nós estamos, ok? Você pegar e sentar numa rodinha dos seus melhores amigos e abrir a sua boca sobre a sua situação, você está se colocando numa situação frágil. Porque o seu melhor amigo hoje pode se tornar o seu pior amigo amanhã. E aqui nos Estados Unidos, a gente forma relacionamentos muito rapidamente. E esses relacionamentos também quebram muito rapidamente. Ok? Então, quem avisa, amigo é. Por favor, não fiquem falando para os outros da sua situação imigratória. Sua situação imigratória, quem deve saber? Seu marido, seus filhos, sua mãe, seu pai, seu advogado. Ok? Em certas circunstâncias, até dói no coração, mas nem seu pastor deve saber. Dependendo quem é o seu pastor. Os meus pastores podem, mas o seu talvez não. Depende quem é o pastor. Porque nós conhecemos, existem pastores e existem pastores. Ok? E infelizmente nós sabemos que todas essas camadas que eu mencionei, todas, têm informantes duais e tem pessoas simplesmente com um coração mau. Entendeu? Que querem realmente, tem prazer em ver o sofrimento dos seus irmãos. Ok? A Bíblia fala, ai daquele que é pedra de tropeço para o seu irmão. Entendeu? A cobrança vai chegar, pessoal, mas você ainda assim vai arcar com essa conta de graça. Então, melhor é boca de siri. Falou? Cris, terminei. Ufa! Vou pegar um cafezinho aqui na minha xicrinha Braclaw, entendeu? Em celebração ao Flamengo, que vai jogar amanhã. Então, é uma xicrinha vermelha com Braclaw em branco. Quer uma preta pra ficar uma de cada lado? Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Vermelho e branquinho aqui, entendeu? Celebração do Flamengo. E agora... podemos Acho começar... que o pessoal daria, assim, um diamante pra ser revelado o nome desses advogados. Mano, pois é. O pessoal fica aqui na angústia. Fala nome. Eu já falei que um dia, e aí vai ser quando eu aposentar. Quando eu aposentar, que até talvez não esteja tão longe assim, não. Mas quando eu parar de advogar, ok? Quando eu falar assim, ok, agora eu vou chutar o balde mesmo. Jogando ventilador. Eu vou escrever um livro. Ai. Entendeu? Tem tanta coisa que eu sei. Eita. Tanta coisa que eu sei. Que às vezes eu preferia até não saber. Que nem aquele cara do Matrix, né? Que tipo assim, ele pega e come a carne, e, né, junto lá com o Mr. Smith, né? E ele pega e fala assim, eu sei que essa carne não é verdade. Entendeu? Eu sei que isso aqui é fantasia. Mas a ignorância é tão boa.
Entendeu? A ignorância é tão boa. Meu irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Tem coisa que eu sei que eu gostaria nem de não saber. Um dia eu vou deixar, esse vai ser o meu legado, eu vou deixar o negócio no ventilador. Eita. Entendeu? E vai ter muito neguinho com o rabo preso que eu sei e que eu vou estar entregando. Não cliente. Não cliente. Eu vou estar entregando gente assim. Entendeu? Ó, aí, ó. Eu fui vítima de uma advogada na Flórida. Olha, eu não preciso nem 3 chances para poder saber quem foi essa advogada, porque eu tenho certeza que eu sei quem foi. Eu tenho certeza. As chances são, assim, enormes. Eu tenho tanta chance de acertar quem é essa advogada que você foi vítima na Flórida, quanto o Lula tem de meter os pés pelas mãos com essa carta que o Trump mandou para ele. Entendeu? Isso é garantido. Eu já sei que vai acontecer. A outra aqui, ó. Inicial com R e C. Vamos deixar. Boca de siri, ok? Vamos lá. Boca de siri. Vamos mudar de assunto, senão isso aqui rende. Aliás, Acertei, os tá? cortes vão ser muito bons essa semana, né? O pessoal pode ficar de olho que os cortes vão ser bons, né? Meu coração alegre aqui, ó, da edição dos cortes. Bom, entendeu? Os cortes vão ser bons. Então tá. A Fabiola perguntou: bom dia. Estão prendendo quem está em processo de asilo pendente? Quem está aqui há 5 anos? Bom, o tempo que você está aqui é irrelevante para você ser detido ou não. Você pode ser detido porque você está aqui há 1 ano, você pode ser detido porque você está aqui há 40. Entendeu? O tempo é completamente irrelevante, ok? O fato de você ter um pedido de asilo pendente, isso não livra você completamente da possibilidade de você ser detido. Qualquer pessoa que está ilegal nos Estados Unidos pode ser detida, né? Inclusive uma pessoa com um pedido de imigração pendente. Eu falo isso às vezes para os meus clientes ou as pessoas que consultam com a gente, e o pessoal fica meio surpreso, porque acontece que recebem informações incorretas na comunidade, né? A comunidade fala, se você entrar com o Green Card, se você entrar com o DACA, se você entrar com isso, entrar com aquilo. Adivinha o quê? Ou você é legal, ou você não é legal. E quem não é legal pode ser detido. Não. Por exemplo, uma pessoa que tem DACA, ok? Ela tem automaticamente, né? Quando ela recebe o DACA, ela tem o deferred action, né? Então que o ICE não é para iniciar a deportação dessa pessoa. Mas e se essa pessoa violar os termos do DACA? Cometer um crime, se envolver num crime, numa fraude, coisa assim. Esses tempos foi presa uma moça que ela tinha DACA, mas ela estava envolvida com venda de contas falsas do Uber. Entendeu? Teve a outra moça que ela tinha Green Card e ela estava envolvida, né? Aí foi acho que uns 2 anos atrás, né? Aquela moça que estava envolvida com vendas de identificações e abrindo conta de Uber, aquela coisa, tudo falso, entendeu? Que incluía, inclusive, roubo de identidade de outras pessoas. Ela acabou presa por um bom tempo, aquela coisa. Ela tinha Green Card. Ela foi presa, autuada em corte federal, ficou presa um bom tempo, entendeu? Então a pessoa pode ser presa tanto criminalmente quanto pela imigração, se ela violar, né? E, obviamente, uma pessoa que tem um caso pendente, ela ainda não teve o seu caso decidido. Consequentemente, ela não trocou status. E se o status dela é indocumentado, ela pode ser detida. É incomum, já vou avisando vocês, não é comum uma pessoa que tenha um processo de Green Card pendente, né? Ou que tenha um pedido de asilo, coisa assim, ser preso. Não é muito comum. Mas, em todo caso, acontece. Né? E aí a gente tem que olhar as circunstâncias. Por que isso está acontecendo? Né? Por que eles resolveram levar essa pessoa presa? Geralmente é porque eles determinaram que essa pessoa é uma prioridade de deportação. Certo? Obviamente, se você tem um caso de asilo pendente, você vai poder renovar esse pedido de asilo com a Corte de Imigração. Mas nenhum desses pedidos previne você de poder ser detido pelo ICE, infelizmente. Certo. A Barbarella perguntou: bom dia, a imigração pediu uma certidão de interior teor, já fiz a comum e apostilada, e eles não aceitaram. Porque eles pediram a de inteiro teor. Ué, se eles pediram a de inteiro teor, como é que você vai prover uma outra? Entendeu? Se eles estão pedindo a de inteiro teor, você vai ter que prover a de inteiro teor. Seu advogado vai saber como obter isso, né?
Nós aqui da Brack Law, por exemplo, nós temos parceria com vários advogados no Brasil, vários. Né? Não é só o meu irmão, todo mundo. Eu falo muito do meu irmão, porque é o Dr. Fábio Brack, que trabalha muito junto com a gente, que tem a firma dele no Brasil já há quase 30 anos, né? Inclusive, ele continuou a firma que era do meu pai. Então, muita coisa passa pelo escritório dele. Mas nós temos parcerias e relacionamentos com vários escritórios nos Estados Unidos, no Brasil, vários advogados no Brasil. Então, quando a gente precisa de um negócio desse, é meio que um trabalho interno para nós aqui na Brack Law, porque a gente mesmo, daqui dos Estados Unidos, a gente consegue isso através das nossas parcerias, certo? Então, o seu advogado vai saber como fazer isso. Agora, uma coisa é certa, se o ICE está pedindo evidência A, não adianta você prover evidência B, porque eles estão pedindo A. Então, prover B não vai cumprir isso, e se você não prover as evidências que eles estão pedindo, é você que está pedindo o benefício, e o seu benefício pode ser negado. Certo. O Lucas perguntou, bom dia, doutor, você aceita casos aqui em New Jersey? Eu aceito casos em qualquer lugar do país. A pergunta certa é se eu aceitaria o seu caso, né? Se eu aceitaria o seu caso. Aí vai depender das circunstâncias do seu caso, né? Vai depender se a gente consegue, fazer o aperto de mão, né? Se a gente consegue trocar o fio do bigode e consegue chegar a um termo comum de representação. Mas eu pego casos no Arizona, Texas, muitos casos no Texas, Flórida, Nova York, Connecticut, Michigan, Califórnia, entendeu? Eu acho que são poucos os estados dos Estados Unidos que eu nunca tive um caso. Mas estou aberto a ter também, mas eu acho que são poucos. Acho que talvez South Dakota, eu acho que eu nunca tive um caso lá. E eu acho... não sei, Alabama, talvez eu nunca tenha tido um caso no Alabama. São poucos estados. Boa. A Pri Simões, bom dia. O que o senhor pensa sobre toda essa polêmica sobre uma possível legalização para alguns imigrantes? Polêmica? Por que seria polêmica? Eu não vejo por que é polêmica. Uma possível legalização de imigrantes não é polêmica, só é polêmica para quem é contra. Né? Quem é a favor, como nós, não seria uma polêmica para começo de conversa, né? Existem debates. As polêmicas no momento são em relação às prisões dos imigrantes e o efeito que isso está tendo nas fazendas, nos restaurantes, o efeito que isso está tendo nos hotéis, né? Então, é uma indústria que nesse momento está sofrendo. Existem outras indústrias que estão sofrendo com isso, que por enquanto não está sendo muito falado. A indústria em geral do turismo está sofrendo. Né? A indústria em geral do turismo está sofrendo. Eu posso dizer assim, novamente, cadeira numerada, eu posso falar para vocês que a indústria inteira está sofrendo no turismo. Né? Nós vimos um efeito, talvez não tenha sido tão grande, mas houve um efeito nesse Super Mundial de Clubes relacionado com imigrantes que queriam ir em jogos e não foram. Me foram oferecidos quatro ingressos para assistir o jogo do Flamengo com o Chelsea. Ok? Pensa por um segundo, pessoal, vocês sabem que eu sou flamenguista, entendeu? E foi assim, foi um super jogo do Flamengo, destruiu o Chelsea, né? E a gente sabia que ia ser um ótimo jogo, só não achava que o Flamengo ia detonar com o Chelsea do jeito que detonou, mas a gente sabia que seria um bom jogo, né? Um ótimo jogo, um ótimo teste pro Flamengo, entendeu? Realmente era o jogo que eu queria ir, era o jogo do Chelsea. Me ofereceram 4 ingressos de graça, entendeu? Só que o problema é que no dia do jogo do Chelsea, eu tinha um casamento no Brasil. Então, eu tive que viajar uns dias antes, ir nesse casamento, e não tinha como eu chegar a tempo do jogo do Chelsea. Por que o pessoal ofereceu? Porque o pessoal não estava podendo ir, entendeu? O pessoal estava com muito medo. Houve aquela publicação de que o ICE estaria ajudando na segurança dos estados. E aí, mais uma vez, né? Mais uma vez a minha bolinha de cristal funcionou aqui, entendeu? É engraçado, né, que
eu falo as coisas, são deduções que eu tenho, certo, pessoal? Não tenho, assim, informação de dentro, né? Mas são deduções, porque eu estou sempre me informando. Aí eu falo a diferença entre o advogado que se informa e aquele que não se informa. Fala besteira só por falar. Então, eu me informo. E através da informação que eu sempre recebi, eu falei, quando saiu o edital dizendo que o ICE iria ajudar, participar da segurança dos estádios durante o Super Mundial. Eu falei aqui no vídeo com você numa sexta-feira. Eu fiz um vídeo específico sobre isso. Eu falei com o Beto Moraes na Rádio Manchete USA e eu falei também com o Eduardo de Oliveira na Rádio Insuperável. Falei para todo mundo que eu não acreditava que haveriam ações do ICE nos estádios, que era normal. O ICE sempre, por ser parte do Departamento de Homeland Security, o ICE sempre participou de eventos enormes, entendeu? Quando teve o Super Bowl, eles participaram. Quando teve o World Series, eles participaram, entendeu? Quando tem show da Taylor Swift aí para 100 mil pessoas, eles participam, entendeu? Então, é normal eles participarem da segurança. Isso não queria dizer que haveriam operações. Obviamente, eu falei, não tem como garantir 100%, mas eu falei, olha, se eu fosse apostar, eu apostaria que não haverão operações. E foi exatamente o que aconteceu. Não houveram operações do ICE, que a gente saiba, durante esses jogos. Eu estive num jogo do Flamengo, lá em Orlando, e obviamente eu fiquei de olho, entendeu? Havia bastante segurança, mas nada excessivo, né? E o jogo foi tranquilo, né? Não tinha ninguém sendo checado por causa de status ou porque era brasileiro. E pensa bem, pô, nós estamos falando de torcida do Flamengo, mano. Se vocês viram os meus vídeos, a gente estava lá 2 horas antes do jogo, as torcidas estavam lá fora, no mó batuque, mó samba, entendeu? Mó, tipo assim, levantando a moral da galera, aquecendo as torcidas do jeito que é feito realmente no Rio de Janeiro, nos outros estádios do Brasil. Foi feito lá, aquele aquecimento de torcida, e depois entramos todo mundo, entendeu? Com a bateria para dentro do estádio e tudo. Nada de ICE. Então, mais uma vez, a nossa bolinha de cristal funcionou. Perfeito. Doutor Danilo, se uma pessoa se divorciou no Brasil, ela pode apenas declarar aqui nos Estados Unidos para casar novamente ou precisa fazer todo o processo desde o início aqui? Vai depender de como que você divorciou no Brasil, né? Inclusive, novamente, eu convido você para assinar o nosso canal do YouTube, entendeu? Porque no canal do YouTube eu tenho vídeos específicos sobre temas, né? E um dos temas é justamente sobre isso, divórcios no Brasil, divórcios aqui nos Estados Unidos. Mas bem curto, funciona desse jeito. Se você divorciou no Brasil e pelo menos você ou o seu ex-marido estavam no Brasil, o seu divórcio é válido aqui e você pode simplesmente casar aqui de novo. Agora, se você e o seu ex-marido estavam nos Estados Unidos, o seu divórcio no Brasil não é válido. Você é considerada casada ainda com seu ex-marido aqui nos Estados Unidos e vai ter que divorciar aqui, tá bom? Então, é muito simples, pessoal. É a regrinha de 1-1, ok? Se pelo menos um está presente no divórcio, o divórcio é válido. Se nenhum dos dois está presente no divórcio, o divórcio não é válido e tem que fazer o divórcio de novo aqui. Beleza? Certo. Doutor Danilo, usar benefícios do governo pode atrapalhar meu processo de legalização no futuro? Absolutamente, dependendo dos benefícios que você está usando, principalmente se forem benefícios que são benefícios federais ou diretamente subsidiados pelo governo federal, como por exemplo o HUD, né, que é o de housing, que é o de moradia, welfare, Cash App, entendeu? Medicaid, Medicare, ok? Agora, por exemplo, benefícios tipo Mass Health não faz diferença, ok? Não é usado contra você. Aquele WIC, né? Quando você tem uma criança aqui em Massachusetts, você pode aplicar para o WIC, que ajuda com várias coisas, né? Contas médicas, fraldas, até comida, entendeu? Aquele benefício é estadual, ele não entra no federal. Então, se for benefício estadual, não faz diferença. Se for benefício federal, yes, pode inclusive bloquear você de conseguir a sua legalização. Lembrando, pessoal, que isso não é algo novo, isso é previsto na lei, a lei lá atrás de 1996, ok? E mais uma coisa, lembrando que
eu já falei para vocês, eu já vi um caso, eu revisei um caso, ok? Onde o rapaz foi negado o green card dele em 2004. 2004 ele foi negado o green card dele porque durante a estadia nos Estados Unidos, antes do green card, ele tinha recebido benefícios federais. Então não é uma invenção do Trump, não é uma invenção do Obama, não é uma invenção... Isso é lei, e lá atrás, em 2004, primeiro governo do George Bush filho, ok? O rapaz foi negado o green card por ter utilizado assistência e benefícios federais. Não é uma coisa nova. Certo. Doutor Danilo, fazer extensão de visto de turismo pode atrapalhar a próxima entrada nos Estados Unidos? Fazer o quê? Uma extensão do visto Extensão de do turismo. visto de turismo. Às vezes pode. Às vezes pode. Ok? O que acontece é o seguinte, uma extensão de visto, ela é válida, se for aprovado, tranquilo. Você sai dentro do prazo, tranquilo. O negócio é o seguinte, se você veio, você teve 6 meses na primeira permanência, você estendeu, são mais 6 meses, agora é 1 ano. Não, se você sai dos Estados Unidos e você passa aí uns 2 anos fora, eu imagino que você não vai ter problemas para reentrar. Agora, se você veio para os Estados Unidos, ficou 1 ano, voltou para o Brasil e 6 meses depois você tenta entrar de novo, você provavelmente vai ter problema. Certo. É verdade que quem tem filho americano pode conseguir um green card? Sim, sob certas condições, né? Se você tem um filho americano e ele tem pelo menos 21 anos de idade, ele pode iniciar um processo para você. A possibilidade de você receber ou não o seu green card vai depender de você, das suas circunstâncias. Um filho americano com 21 anos de idade pode iniciar um processo migratório para os pais. Mas a possibilidade dos pais receberem esse green card ou não, aí vai depender da circunstância dos pais. Na sua opinião, doutor Danilo, existe alguma possibilidade de uma nova lei de legalização em breve? Estou muito ansioso para isso. Pô, eu também. Eu estou muito ansioso para isso. Eu estou muito ansioso para ver uma lei de imigração. Eu realmente gostaria de ter acesso ao presidente Trump para poder cochichar no ouvido dele, hey, mano, faz história e reabre o 245i por um período aí de uns 2 anos. Faz história, entendeu? Inclusive aqueles mais extremos que são contra qualquer tipo de legalização teriam uma dificuldade muito, muito grande de chamar isso de anistia, primeiro, porque já é uma lei que existiu durante o governo Clinton e depois o governo George Bush. Segundo, porque é uma lei baseada especificamente no trabalho, ok? Especificamente para quem trabalha. Não é uma legalização de graça para ninguém, é simplesmente através do trabalho, né? Então, eu acho que seria muito difícil até as pessoas mais no extremo serem contra isso. E poderiam estabelecer regulamentos, por exemplo, dizer assim, olha, só se aplica para quem está aqui há um certo tempo, ou para quem está com os seus taxas em dia, ou o que seja. Eu também estou muito ansioso em relação a isso, eu também tenho muita esperança que isso aconteça, se Deus permitir, e que haja uma lei migratória. A gente vai ter que ver, nesse momento, a gente está vendo impactos econômicos que estão fazendo o governo repensar algumas das suas atitudes, né? Ontem ainda estava falando com o meu pessoal aqui do escritório, a gente estava discutindo isso, eu falei, olha, uma coisa que o governo poderia fazer, por exemplo, imediatamente, né, em relação às ações duais. Que o governo falou, não, nós vamos continuar com as ações duais, quem está ilegal, não sei o que, papapá. Beleza. Mas deixa eu perguntar para você, qual que é o propósito, qual que é o benefício que a sociedade americana recebe de um pai de família que está aqui ilegal, que não tem crime nenhum, ser preso e levar 30, 40, 50 dias para poder ser ouvido por um juiz de imigração e aí ser liberado sob fiança? Não seria muito mais fácil que essa triagem acontecesse pelo próprio ICE e o ICE tivesse um direcionamento de que, hey,
Se o cara não tem problema criminal, solta ele, mesmo que seja sob fiança. Mesmo que solta ele com 2.500 de fiança, 5.000 de fiança, porque eles pegam a pessoa, ficha a pessoa, agora inicia o processo de deportação na corte de imigração, mas libera a pessoa para ir para casa, procurar um advogado e tudo mais. Para que fazer passar por dentro da prisão, essa coisa toda, que é um custo a mais para nós contribuintes? É um custo para a sociedade, porque esse pai de família agora vai passar aí 40, 50, 60 dias sem trabalhar, então diminui a coleta de impostos do que ele estaria contribuindo. Às vezes é um dono de companhia, ou que seja, que pode ter vários empregados e famílias que dependem disso. Então o impacto econômico é um efeito dominó que acontece. Então já em relação às ações do ICE, por exemplo, eu acho que, beleza, você quer ir atrás de todo mundo, colocar todo mundo em deportação? Coloca em corte. Não prende. Prender só quem é criminoso. Você vê, houve um levantamento que 47% dos detidos nesse momento, até 47% são pessoas que não têm crimes nos Estados Unidos. Não. Pode ter uma porcentagem pequena que tem crimes fora dos Estados Unidos. Mas vamos dizer que em vez de 47% são 40% dos que estão presos, não tem nenhum recorde criminal. Essas pessoas podiam estar em casa cuidando das suas famílias, continuando a contribuir para a comunidade, e aí a hora que tiver uma corte de imigração, vai comparecer, vai apresentar a sua defesa, tudo organizado, tudo de boa, e usar o espaço e o custo das prisões somente para aqueles que realmente são um risco para a sociedade. Por exemplo, essa semana prenderam aí um brasileiro que o cara é acusado de vários estupros e homicídios, não sei o quê, papapá. Vamos ser bem sinceros, pessoal. Eu acho que não tem um imigrante que gostaria de ter essa pessoa morando ao seu lado, vivendo no nosso meio. Acho que não tem nenhum imigrante. Agora, o pobre pai de família, que nem eu, que nem você, né, que simplesmente esse pai de família, ele... Eu não sei o que está acontecendo aqui, nesse aqui, arrasta a peça, pum, ok. Foi? É coisa do TikTok. Mas anyways, prender o pai de família que não tem recorde criminal não serve nenhum propósito da comunidade. Nenhum propósito da comunidade. Entendeu? Prender o criminoso, sim. Prender o pai de família não serve. Pelo contrário, até causa efeitos negativos, inclusive na economia. Nós estamos vendo um slowdown nesse momento na construção, um monte de coisa assim. E essa conta vai chegar. Por enquanto, a gente ainda não está vendo o efeito, mas o efeito econômico, que demora um pouco, eu acho que daqui a alguns meses vamos ver. E isso, dentro dessa resposta que eu estou dando, é o que está causando essa administração começar a falar seriamente sobre a possibilidade de abrir espaços para fazendeiros, para hoteleiros ou para restaurantes serem sponsors de imigrantes para permanecerem nos Estados Unidos. Okay? E isso é por causa dessa pressão, a pressão nas ruas, pacíficas, certo? Porque as pressões violentas não ajudam em nada, só atrapalham, fazem parecer todo imigrante baderneiro e criminoso, né? Mas as pressões pacíficas, que nem aconteceu com aquele jovem estudante lá de Milford, né? Aquilo ali dá resultado, certo? A prefeita de Boston e a governadora de Massachusetts calando a boca, parando de caçar briga e colocando Massachusetts como sendo um foco, também ajuda, né? Mas ajuda também o fato que eles estão começando a ver o impacto econômico que retirar o imigrante do nosso meio está tendo. Então eu tenho muita esperança, falei no começo do ano que eu tinha esperança que nos próximos 2 anos nós veríamos uma lei de imigração. A resposta à sua pergunta é: estou ansioso, estou esperançoso, e se Deus permitir, ainda nos próximos 2 anos, até final de 2027, nós vamos ver, até final de 2026, nós vamos ver uma reforma migratória, se Deus permitir. Amém. Amém? Foi isso. Foi isso? Acabou? Acabou. Sextou. Ai, tá quente, pessoal. Muito obrigado a todos aí que acompanharam, né? Eu convido aqueles que chegaram um pouquinho mais tarde a ver o vídeo desde o começo. Nós vamos postar daqui a uns minutos, vai estar no ar. Ver o vídeo desde o começo. Nós conversamos sobre detenção de pais, né? Novidades sobre detenção de pais de crianças menores de idade. Falamos sobre fraudes de vistos. Falamos sobre advogados que não estão fazendo o seu trabalho, não estão comparecendo em corte, né? Falamos sobre gente deturando imigrante. Foram esses assuntos assim que a gente começou falando, né? As minhas opiniões.
brincamos um pouco, né? Tive um bate-bola aí com o Odair, o palmeirense, né? Odair é encontro marcado, Odair né? é encontro Tá marcado. sempre aqui. Odair é de fé, é de fé, é de fé. Odair, se o Palmeiras for se o Palmeiras estiver na final domingo, eu vou com você assistir, tá? Olha aí, ó, as promessas. Olha as promessas dele. Pô, me livrei de uma, porque na realidade eu tinha falado isso, né? Eu tinha falado isso. Mas sem problema. Obrigado, pessoal. Um bom fim de semana a todos, um fim de semana abençoado. Tamo junto, ok? Lembre-se, Braclaw, 978-453-7225. Você pode sempre mandar um e-mail para info@braclaw.com. Você pode entrar no nosso website, braclaw.com, ou você pode baixar o nosso aplicativo. Pessoal, por favor, baixe o nosso aplicativo. A gente tem um aplicativo da Braclaw, é de graça, não pesa muito no seu telefone, mas muitas dessas notícias, observações, opiniões, eu posto e vai só para o pessoal que tem o aplicativo. Nós temos uma newsletter que sai a cada 2 semanas. Nessa newsletter nós escrevemos muito sobre imigração, sobre direito de família e tudo mais. Mas você quer saber tudo? Meus comentários, artigos, observações, alertas, acontecimentos, você baixa o aplicativo da Braclaw. E você também, eu te convido a subscrever no nosso canal do YouTube, tá? Porque tudo isso aqui está sendo colocado no canal do YouTube, a gente faz cortes específicos para o YouTube, entendeu? E aí você pode mais facilmente passar para os seus amigos. E lá no YouTube nós temos muita coisa que você pode procurar por assunto. Fica até mais fácil você descobrir. Às vezes você tem uma pergunta, como é que é o negócio de divórcio no Brasil? Você procura divórcio no Brasil dentro da Braclaw, você vai achar vídeo especificamente sobre isso, tá? Vai achar até eu com um vídeo com cabelo. É mole? Tem vídeo com cabelo no tempo que eu tinha cabelo, é sério. Tem o TikTok também, falei com o pessoal do TikTok. Tem o TikTok, então o pessoal entra aqui no nosso canal do TikTok, a gente abriu esse canal agora, a gente está tentando crescer ele, entendeu? Vocês podem ver que eu estou me tornando um pouco mais participativo nessas redes sociais, culpa da Cris aqui, porque eu sou meio macaco velho, então eu sou meio atrasado nessas coisas, mas tipo assim, se tornou uma necessidade quase a gente entrar nas redes sociais para poder desmistificar muitos desses mitos e rumores e falsidades e fraudes que ocorrem na comunidade. Eu acho assim, incrível, é um absurdo o número de postagens incorretas, postagens falsas que tem acontecido na comunidade, que tem acontecido pelas redes sociais. E olha, vou falar um negócio para você não viu nada. Quando o pessoal realmente engatilhar nesse negócio de inteligência artificial, aí, meu irmão, aí vai escancarar tudo e você então vai ter que ter muito cuidado com a origem da sua informação. Porque hoje eu vou te falar um negócio. Pelo menos no meu timeline, eu vou te dizer que 80% da informação sobre imigração, ela não é correta. Não vou nem dizer falsa, vou dizer que ela não é correta. Então, muito cuidado. Um abraço, beijo no coração para vocês. Tamo junto. Vai funcionar ou não vai funcionar? E agora, Cris? Antigamente funcionava, não funciona mais, viu? Coraçãozinho para vocês, beleza? Um abraço, vão na paz, a gente se fala aí. Bom fim de semana. Tchau, tchau.